Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, e por que não dizer boa sorte para você que está mais uma vez com a gente aqui no Bicho no Boteco. Lembrando para você curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, que vai ajudar bastante a gente tocar esse projeto para frente. E hoje temos um amiguinho muito especial, de longa data aqui, foi meu bicho, tô muito feliz, não, Marcelo? É isso aí, foi seu bicho, foi estagiário lá do Zou numa época que a gente estava começando com os estágios ainda, né? Fez pós-graduação, estava dando aula na pós, quer dizer, depois disso o cara escolheu um bicho para trabalhar, né? Que vai comer, ou ele come corpo estranho quando é bebê, ou pega parvovirose na sequência. Se escapar disso, tem um hiperadrenocorticismo. Ainda tem tempo de pegar influenza ou ter tumor de célula beta-pancreática. Zé Manuel, bem-vindo, cara. E aí, gente, obrigado. Na verdade, vocês me chamaram para falar de um bicho que é bom pro veterinário, né? É o melhor. Né? Eu acho que dentro das características, realmente eu fiz uma boa escolha. De qualquer forma, obrigado pelo convite. Eu vou tentar passar para vocês como é divertida a minha vida trabalhando com esses bichos aí há mais de 20 anos. Operando o tumor. A secretária já opera tumor, né? Ali já na recepção tem o diagnóstico. Já sobe. E aí, Zé, como isso começou? Como é que esses bichos entraram na sua vida? Como é que a veterinária chegou pra você? Cara, é uma história longa, né? Se começar a contar aqui, acho que a gente não vai ter tempo pra tudo. Mas, resumidamente, eu desde pequeno já queria ser médico veterinário, né? Na verdade, é algo que não foi surpresa para amigos e familiares, porque eu sempre gostei de bicho, né? E sempre tive muitos bichos. E o entrar na faculdade foi tranquilo. Na faculdade que a coisa vai tomando um corpo e a gente não tem ideia, né, de como que é o curso de veterinária, para onde a gente vai. Então, sempre gostei de cachorro, de gato, mas eu gostava também dos bichos diferentes, né, que eu costumo falar. E aí, no meio da faculdade, eu tive contato com quem realmente começou a trabalhar com FETs, que foi Renato Miraca, né? O Miraca, ele era muito amigo, né, dos importadores, né? Na época era a Propet que importava os ferrets. E então ele fazia toda a assistência, né, médica veterinária da importadora. E quando eu comecei a fazer estágio lá, então eu comecei a ter um contato muito grande mesmo, né, com esses bichos. Eram muitos animais, foi na época que o ferret explodiu no Brasil. A gente, em 98, 99, 2000, importava próximo de 120 animais mês. Então era muito bicho, a gente tinha que vacinar esses animais, né, examinar esses animais, liberar para venda, era muito bicho, a gente acabou tendo muito contato. E o Miraca, depois de um tempo, foi largando a medicina veterinária, né? Hoje ele trabalha com programação, ele tem softwares, né, de gestão de clínicas veterinárias. Pode patrocinar, viu? Miraca, tamo aí, né? Você é o próximo. O fato é que ele foi deixando para mim, né? Ele foi deixando as aulas e como o Marcelo falou, na verdade o ferret ele é tão monótono, entre aspas, na clínica, né? A gente faz muitas vezes a mesma coisa, você aprende muito rápido. Então, rapidamente eu peguei contato com o bicho, comecei a cuidar, fazer anestesia e aí, obviamente, isso virou uma bola de neve que não parou até hoje. Então, ainda hoje, eu dou aula em um monte de pós-graduações por conta dessa história de ferret, porque a gente atende muito ferret na clínica. Basicamente é isso. Não existe a especialidade de ferret, né? Tá. E teu irmão também é zootecnista, né? E mexe com peixe. Você vê que é um negócio familiar, né? Meu irmão é zootecnista, mas também na época de faculdade ele já começou a fazer as iniciações científicas e tudo mais com carcinicultura, né? Depois ele foi para microbiologia. Ele cuidava de camarões. É que eu também. Você fala, é de carcinogênese, né? Não. Curtia carcinoma. E aí meu irmão também, também vira para um próximo papo. Meu irmão começou a trabalhar com isso na faculdade, foi para outro lado. Jabuticabal, né? Em Jabuticabal, totalmente diferente, né? Eu fui muito mais pro lado prático, né? Caí no mercado mesmo e meu irmão ficou na universidade, então fez mestrado, doutorado, tem pós-doc. Hoje ele é professor lá da Federal de Santa Catarina, né? E ele trabalha com bactérias ácido-láticas, né? Ele trabalha com melhoramento, né, biotécnico, com aumento de produção em piscicultura, né? Aí tudo. Cara, o objetivo dele é garantir a paella da família, não é isso? Como uma boa família de espanhóis, a gente gosta aí de
De paella. Cara, e só um adentro, né? Jaboticabal, por ser no interior, É mesmo. é o foco, é um dos polos de ensino em piscicultura. Né? É muito doido isso. Eles têm lá um curso Muito que bom, é muito bom, estruturado, estruturado. O pessoal mexe lá com peixes ornamentais também, com peixes de produção. E ele começou o mestrado lá, o mestrado ele fez em Jaboticabal, mas depois o doutorado, pós-doc, aí ele já estava em Florianópolis, né? Que também é um lugar ruim de viver. Trabalhar. Ruim, né? Ele tá lá um tempinho, já tenho que ficar visitando ele com alguma frequência. É Que muito complicado, é ruim longe. viajar pra lá. Então tem- Família, né? Família. Assim, tem que Família. manter os laços. A gente né? não escolhe, né? A gente aguenta. Você atende peixe, não? Não, eu assim, tenho uma boa base, né? Na verdade, quem mexe com pets não convencionais, né? Com animais exóticos, com animais de fauna, acaba tendo que se virar com um monte de coisa. E, né, há 22 anos atrás, quando eu me formei, não tinha especialistas, né, nisso. Então a gente acabava atendendo de tudo por conta desse contato com o meu irmão, obviamente. E eu sempre gostei de aquário, sempre tive aquário e tudo mais. Eu obviamente tenho alguma noção, mas não. Eu chamo pessoas para fazer o atendimento de peixes e na verdade fica mais fácil também, porque, de novo, a gente não pode fazer tudo, né? Eu na clínica, eu sou diretor clínico e eu acabo tendo que estudar tudo, né? Eu estudo a parte de endócrino, de oftalmo, de nefro, de dermato, de gastro, e ainda tenho que dar conta de cuidar da parte dos animais não convencionais. Então, por conta disso, eu brinco que eu sou o charlatão lá da clínica. Sabe aquele cara que faz tudo? Hoje não existe mais, a gente não tem mais espaço para isso. Então, a gente tem que começar a correr atrás de alguma coisa que gosta, delegar e dividir isso para o pessoal que gosta de estudar cada área, né? Mas ao mesmo tempo, né, você ter um conhecimento bom das diferentes áreas é muito importante, né? Para você entender o que é que está sendo feito e como diretor clínico tem um papel fundamental no andar da clínica. E se você não conhece esses temas, fica difícil, né? Eu acho que assim, o que facilitou muito, principalmente esse cuidado com os ferrets, foi justamente esse lado que eu tinha de cão e gato. O clínico de animais não convencionais, de animais selvagens, seja lá como o pessoal quer chamar hoje em dia, ele tem que entender um pouquinho de tudo, ele tem que se virar, porque tem coisas que não são ainda comprovadamente eficazes, ou a gente não tem, né, uma pesquisa robusta que indique algum caminho. Então a gente meio que brinca de MacGyver, né? E nos ferrets eu acho que a medicina deles sempre foi mais desenvolvida. E eu sempre apliquei muitos conceitos de cães e gatos, afinal são todos mamíferos carnívoros, né? Então eu sempre pensei no ferret como a gente tinha que pensar num cão. Então eu tenho que entender de oftalmo, de dermato, te foge um pouco daquele conceito de biologia, de nutrição, de manejo, né, para melhorar, fazer enriquecimento ambiental. Isso na clínica de ferrets foge um pouco, porque hoje esses animais, inclusive, são criados dentro de casa como se fossem cães e gatos, Ou né? seja, você acha eles mais domésticos do que... O ferret, isso eu brinco e eu dou esse exemplo sempre em todos os cursos que eu participo, que assim, eu deveria ser chamado para falar de ferrets em cursos de cães e gatos, em cursos de animais domésticos. O ferret hoje, como a gente o conhece, ele é um animal doméstico. Não tem mais como achar que ele é um silvestre, um exótico domesticado. A própria espécie já sofreu, a gente já tem uma subespécie. Então ele chama Mustela putorius furo. Então essa subespécie já diferencia ele do animal selvagem, que é o Mustela putorius, que é a doninha europeia. Já é outro bicho. Então ele, para mim e para muita gente, eu acho que isso precisa ser, né, ainda desenvolvido, é um animal doméstico. Já a chance dele de reproduzir, sobreviver na natureza fica mais baixa. Não que não seja possível, né, como você tem aí casos de gatos e de cães que podem voltar aí a selvageria. Mas o ferret realmente é um animal muito bobo, muito manso, que já não é igual uma doninha. E é um bom animal de estimação? Você indicaria? É um ótimo animal de estimação. Tem? Não tenho. Mas ele tem alguns poréns. Ele tem alguns poréns que eu acho que não se enquadram bem para o perfil, por exemplo, do brasileiro, né? O brasileiro é um povo, né, mais passional, que gosta de abraço, beijo, que quer apertar, né? É diferente, por exemplo, de um alemão, de um canadense, de um norte-americano. Que é mais... Né? Mais frio, né? Mais durão. E o ferret, ele é um bicho muito legal porque ele é pequeno, ele não faz barulho, ele fica bem sozinho, ele pode ficar 2, 3 dias na gaiola sem ter que sair da gaiola. Então, assim, pro estilo de vida atual, né? Pessoas que saem para trabalhar às 7 horas da manhã e voltam 8, 9 horas da noite...
gente precisa de bichos que não deem muito trabalho, que não tenham essa necessidade de contato, como tem um cachorro, que precisa sair para passear, que precisa interagir com o dono, ou, por exemplo, de uma cacatua, né? Você não pode pegar uma cacatua, joga numa gaiola, deixa lá e esquece dela. Esse bicho vai ter uma série de problemas em consequência disso. Então, os felinos são animais muito bons para isso e o ferret também. O problema do ferret é que ele vive muito pouco. E aí, de novo, né, pro povo latino, né, que é mais passional, que gosta mais de proximidade. Um bicho que vive 5, 6, 7 anos é muito pouco, né? As pessoas elas ficam frustradas de não poder conviver mais com aquele bicho. Então, acho que aqui no Brasil, apesar dele já ter sido moda e hoje a gente tem um número grande de animais novamente no mercado... Voltando, é um bicho que pro brasileiro em si não foi sucesso por conta dessas particularidades, né? Dele viver pouco, dele ter muito problema no envelhecimento precoce com tumor, né? As pessoas acham assim, eu queria que morresse do coração, mas não morresse de câncer, né? Pô, gente, vai morrer do mesmo jeito, né? Olha outro bicho. E assim, e a interação com as pessoas? É um bicho agradável? Pode brincar com meu filho? Que antigamente, e eu tô falando de muito tempo atrás, quando eles começaram a chegar, eu cheguei a atender e tudo. E aí tinha alguns relatos que você via, literatura de agressão, do cuidado e tudo, mas todos os ferrets que eu vi eram absolutamente bobos. É o que eu falei, o animal doméstico, eu acho que assim, a chance de alguém se machucar, seja os tutores, né, os responsáveis ou até o próprio veterinário é mínima. Eles são muito bonzinhos, eles são muito mansos Tem algumas manias. Tem lá na clínica que gostaria de pegar jugular. Você botava ele aqui e Não, tem uns que quando você tá descalço morde o dedão do pé. Então assim, tem alguns animais que fogem um pouco da curva, mas em si a chance de você se machucar com um ferret é menor do que a de um cão e a de um gato. É minúsculo. Eles são muito bonzinhos e são muito pequenos, né? São animais aí de 1 quilo, 1,5 kg no máximo. Então, acho que é um bom animal até para crianças, porque eles são difíceis até de quebrar. Ele é muito flexível, ele é mole, você vira ao contrário, ele cai toda hora. E o ferret é legal, que eu brinco também, que assim, ele sobe nas coisas. Então, assim, dentro de casa é difícil você fazer um controle bom para que seja uma casa própria para ter um animal solto, né? Você precisa fazer uma assistência, ficar assistindo ele, porque eles aprontam. E eles são muito bons em subir, mas eles não sabem descer, eles caem. Então não importa onde ele subir, ele pode subir na cortina, pode subir na janela, pode subir no armário, mas ele vai cair. E aí no animal jovem isso acontece com muita frequência, sem maiores complicações. Nos animais mais velhos isso já acaba sendo um pouco mais problemático, mas eles são bem resistentes. E isso você sente no jiu-jitsu também? Que os animais velhos vão... Exatamente. Os velhos eles sofrem um pouquinho mais no dia seguinte para levantar da cama, né? É tenso. E uma coisa legal até para relembrar o público aqui é a exigência de que ele entre castrado no Brasil e retirado também a glândula, né? Mas não tem os bichos entrando inteiro aí? Infelizmente alguns já entraram, né? Já tem uma população inteira já por aqui. Eu brinco que assim, já desde o início das importações legalizadas, elas começaram em 97. Você vê como a gente é velho, né? Em 97 já a gente tinha as normatizações que diziam que esses animais eles tinham que vir castrados e com as glândulas removidas e microchipados. Então todos os animais que vêm via legal, eles são castrados com as glândulas anais removidas e microchipados. E quando eles são da Fazenda Marshall, que é o maior, né, produtor de ferrets do mundo, eles têm 2 tatuagens na orelha direita, que é justamente da castração e da remoção da glândula anal. Porque lá nos Estados Unidos eles podem ser comercializados sem isso, então aí não tem a tatuagem. O fato é que todos os animais que a gente atenderia ou teria contato aqui no Brasil deveriam ser assim, encontrados dessa forma. Mas como você pode trazer um ferret como animal de estimação não para comercialização? Então, por exemplo, você vem da Europa, você tem um ferret lá. Você vem da Austrália, você tem um ferret lá. Inteiro, né? Inteiro, e às vezes inteiro. Porque você até criava ferret na Austrália e você resolveu vir com um casal que era seu. Aqui é muito complicado na hora que você entra no país de fazer esse controle ou obrigar, porque você imagina assim, eu tenho um animal que não é castrado, mas ele é velhinho e tem um problema cardíaco. Quem vai obrigar ele a ser castrado para ele entrar no país, se ele não tem condição médica veterinária de ser castrado? Então, por conta disso, alguns animais, infelizmente, entraram no país de forma não castrada e hoje a gente tem até pessoas criando ferret de forma ilegal, porque, né, pela nossa legislação eles não podem ser criados no país.
Tá. Só, né, a gente fica aqui inteiro. Normalmente inteiro é o animal não castrado, né? Cujas gônadas não foram removidas. Ô Zé, e assim, por quê, né? O ferret inteiro, quer dizer, ele tem um potencial invasivo? Quer dizer, traria problemas para a nossa fauna? Você acha que ele se tornaria uma espécie invasora? É um predador, né? Então é um carnívoro bastante eficiente, né? Então todos os pequenos mustelídeos, inclusive os que a gente tem aqui no país, são animais muito inteligentes, animais que, apesar do tamanho, conseguem fazer, né, caças de presas muito grandes e extremamente agressivos. Não é o caso do FET, mas como a gente já teve gatos que voltaram ao estágio, gatos domésticos, que voltaram ao estágio selvagem. Né? Nós temos cães, né, como no caso da Austrália, que é o Dingo, que é um cachorro que era um cachorro doméstico e voltou a ser feral. Existe a possibilidade de o ferret, ainda mais que ele é muito parecido geneticamente com a doninha europeia, voltar a um estágio feral. É que isso é bastante complicado e em outro continente, dependendo do que você tem de predadores, e aqui no Brasil a gente tem diversos tipos de predadores que predam esses animais, acho pouco provável. Mas eles são castrados basicamente por alguns motivos, né? Eu acho que, independente dessa discussão deles poderem voltar ou não a um estágio, né, um estadiamento feral, os machos eles são castrados porque eles ficam mais bonzinhos, então só de não ter a testosterona circulante eles são mais manuseáveis. As fêmeas elas são castradas porque elas têm cios que, por conta de serem poliéstricos, né, terem muito cio durante o verão, elas entram em cio um atrás do outro, como acontece com as gatas, e aí as fêmeas elas acabam fazendo um hiperestrogenismo que leva a problemas medulares e diminuição de produção de sangue, então é bem grave mesmo. E, obviamente, tem a questão comercial. Se você vende animal castrado, só você vende esse animal. Então, eu acho que a exigência, né, de IBAMA para que forem castrados, para a gente não ter esse problema de um dia, talvez, eles voltarem a um estágio natural. Mas os problemas de comportamento dos machos, principalmente, e esses problemas de saúde nas fêmeas, para mim, deixa claro que eles têm que ser castrados mesmo. Na verdade, acho que para mim não tem nem discussão. Né? Uhum. Isso é bem doido. E uma outra parte aqui que a gente está bebendo, você é o homem que te brinca do retrogosto, né? Essa paixão por bebida, não é enólogo, né? É um cervejólogo. Né? É porque, na verdade, a gente tem um grupo aí, né? O Adalto faz parte, o Paulo, que já esteve aqui e tudo. E às vezes alguém posta e aí fala, pô, essa cerveja é boa. Aí, é gostosa. Aí vem o Zé. Ela tem um retrogosto, porque o lúpulo, porque eu não sei o quê. Você vai a fundo nessas coisas que você gosta, assim? Na verdade, você estuda, eu sou muito curioso para tudo, né? Então, na verdade, acho que por conta da profissão, por conta do posto onde eu acabei me colocando, eu acabei desenvolvendo isso, mas mais com a idade. Eu brinco que até o colégio eu fui um aluno medíocre, né? Eu era aquele aluno que assim, a nota é 5, eu vou estudar para tirar 5, né? Para que eu vou me esforçar mais do que isso? E aí, uma vez que eu comecei a gostar de algumas coisas e ver, e entender a diferença de você estudar alguma coisa e mais a fundo, você vai curtindo mais aquilo. Então, por conta disso, eu gosto de vinho, né? Minha família é espanhola, então a gente acaba estudando um pouco e tem as preferências, né, de vinho. E a mesma coisa para cerveja, né? Então, não gosto muito de destilado, eu até tomo bebida destilado, mas as minhas paixões etílicas aí são o vinho e a cerveja. Você chegou a fazer já a cerveja? Não, nunca fiz curso de enólogo, né? E nunca fiz curso também para cerveja, né? Na verdade, a gente vai aprendendo, eu tenho muitos amigos que gostam e que estudam, e eu sou curioso, né? Eu brinco que eu copio com muita facilidade. Escuta, e dentro da veterinária, qual que é a sua paixão? Quais são as suas paixões? Você trabalha muito com ferret, mas o que é que brilha o olho quando você chega lá e fala, puta, que legal, eu vou ler, vou estudar, vou mexer, o que é? É muito difícil, né? Eu acho que até hoje eu não tenho, né? E é por isso que eu brinco que eu sou charlatão, né? Que eu não tenho um mestrado, não tenho um doutorado. Eu fiz 2 ou 3 cursos de pós-graduação, né? O primeiro, obviamente, foi esse de animais selvagens, que foi feito pela Unisa, 2002. Depois eu fiz cursos, né, de cardiologia, de gastroenterologia, mas por ser um clínico geral e hoje por cuidar, né, dos outros clínicos, né, e até dos especialistas da clínica, o que me deixa apaixonado realmente é entender, é gostar, é estudar praticamente todas as áreas.
E aí é muito difícil, porque não é capaz. Hoje você estuda muito dermato e você não sabe nada. Você estuda muito oftalmologia e você não sabe nada. Tem muito que aprender. Então, a gente tem muita dificuldade. Eu, lá na clínica, eu tenho muita dificuldade de dizer, olha, o que eu gosto muito. Eu gosto muito de FET, mas eu sempre gostei muito de répteis. Eu sempre tive aves, eu gosto de aquário. E mesmo em cães e gatos, eu atendo dermatologia, eu atendo gastroenterologia. Então, realmente, a minha paixão é a medicina veterinária, né? E agora, recentemente, eu estou participando de uma diretoria que é a diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria Veterinária. Né? Geriatria? E eu me encontrei mais... Tem que ser velho para entrar, é isso? Não precisa, mas já começa a ter umas barbinhas brancas, já tá valendo. O fato é que na geriatria a gente acaba trabalhando com clínica geral. Na geriatria a gente acaba trabalhando com todas as especialidades. É muito difícil pegar um gato ou um cachorro velhinho que não tenha problema oftalmológico, que não tenha problema dermatológico, que não tenha problema gastrointestinal, cardíaco, endócrino. E você trabalhar com essas especialidades todas juntas é algo muito desafiador e é algo que hoje eu tenho me dedicado bastante, né? Então, na verdade, assim, a impressão que você está descrevendo a clínica médica, né? Que é lindo. Né? Assim, clínica é um treco fantástico, né? Você ir lá na semiologia, semiotécnica, propedêutica, né? Juntou tudo, fecha. Porra, é sensacional, né? Não tem nada tão bonito quanto a clínica. Mas né? É uma área que... tanto na medicina quanto na medicina veterinária, hoje tem sido muito negligenciada, né? As pessoas se formam e já viram especialistas em alguma coisa, né? A clínica deixou, né? E é muito difícil, porque você tenta explicar para o aluno de hoje que leva um tempo, que ele tinha que primeiro ser um bom clínico, para depois ele virar um bom especialista. Não, eles se formam, fazem 2 anos de curso de especialização, que obviamente tem seu mérito, veja, não é que não acho que isso é legal. Mas o fato é que, assim, será que essa pessoa que nunca esteve no mercado, será que essa pessoa que fez uma clínica que, infelizmente, hoje nas universidades é muito fraca, não importa qual universidade, né? Acho que a gente não tem que ser bairrista. O curso de veterinária ele é dado hoje como ele era dado há 20, 30 anos atrás, com pouquíssimas mudanças. Metade da carga horária, 20 anos. A mudança foi sempre diminuição. Metade né? da carga horária. Não, mas nas públicas, né, nas federais, nas estaduais, você ainda tem uma carga horária razoável. Mas assim, a medicina veterinária cresceu 4 vezes, 6 vezes isso. Então assim, o aluno ele não sai preparado. É impossível que num curso de 5 anos o aluno saia preparado para ser clínico, né? E aí ele já se forma um especialista com 7 anos. Será que é um bom especialista? Será que se trabalhar só com dente, trabalhar só com olho, ele vai conseguir, né? Não dá tempo do cara se encontrar, né? Porque às vezes o cara vai fazer clínica, você, geriatria. Cara, olha, tô me achando nessa área. Então, e acho que é isso que o Zé tá falando, né? A clínica faz falta pro especialista, né? Então eu vejo assim, sem... Nara, vou fazer propaganda de você aqui. A Nara, minha mulher, ela é dermato. Beijinho. Só que ela é uma clínica muito boa. Exato. Então faz uma diferença muito grande. Para alguns momentos, você olhar e falar, isso não é dermato, velho. Seu problema é nutricional, é não sei o quê, né? Então, assim, acho que é isso que você está dizendo. Pô, 5 anos de faculdade, 2 anos de pós-graduação, é composto V, né? O cara sai super. Do né? The Boys. Do The Boys. O cara sai super, mas né? O que eu tava falando é até assim, o cara trabalhar um pouco com clínica para ele entender talvez qual a área que vale a pena ele se especializar mais. E não é só ele isso, pula Grespan. essa etapa. Ele pula direto, essa etapa, mas não é só isso. Eu acho que assim, as pessoas não precisam necessariamente, é por isso que eu falo que o negócio é não ser radical. Tem que fazer muitos anos de clínica. Eu acho que a pessoa poderia, por exemplo, estar fazendo alguma especialidade junto com clínica. Então, se vocês pegarem modelos de sucesso de hospitais humanos e até fora do país e aqui no país, você muitas vezes tem um especialista, o cara já tenha, né, os tantos anos de especialidade, mestrado, doutorado, mas às vezes ele ainda atende clínica, ele ainda dá plantão, ele ainda faz um atendimento ao público. Então, quando você faz com que a pessoa tenha experiência, inclusive dos dois lados, no lado da especialidade e no lado da clínica geral, eu acho que faz com que você veja as coisas com outros olhos. Eu falo isso porque, assim, são 22 anos de formado, já fiz de tudo, né? Vocês veem que, de novo, né? Eu sou o charlatão da clínica, eu trabalho com tudo lá e todo pouquinho que eu aprendo em cada especialidade sempre me ajuda no todo, no meu paciente, né? Isso que é fantástico. Acho que um pouco as pessoas estão perdendo a noção que a medicina já perdeu, né?
Então, acho que eu já até falei disso. A Tânia Raso conta uma história de um momento em que ela tinha uma dor no ombro e uma dor na mão. Foi procurar o médico, eles queriam marcar 2 médicos. O do ombro e da mão, O do ombro e da mão. Ela falou, porra, é o mesmo braço, pelo menos vê um médico de braço aí, né? E entenda que às vezes uma dor é reflexa da outra. Sim. Talvez o problema seja o mesmo, né? Mas por isso que eu falo. Às vezes o problema é a coluna. Não é nem no não pode falar a idade porque é sacanagem com ela, né? E eu acho que é por isso que eu falo que a especialização, né, não é um problema. Você ser especialista na ortopedia da falange distal do 5º dedo não é o problema. É chato, né? Só é chato, eu não gosto. Mas o fato é que essa pessoa ela tinha que entender muito mais do organismo como um todo para achar que cuidar só daquela falanginha lá perde a visão do todo. É bem isso. O cara, em vez de ver o bicho? Todo, ele vê só um membro, vê só o dígito. E aí não é nem puxar a sardinha, né, para os especialistas. Ai, mas olha, não, então o cara tem que ser clínico geral. Acho que não é isso. Eu acho que falta muita humildade em tudo, falta muito uma visão mais ampla do que acontece no geral. Basicamente é isso. A questão é que eu acho que tá cheio de testa oleosa achando que é mente brilhante, né? Exatamente. Né? E aí a gente tem essas coisas. Exatamente. Mas isso é muito doido. E além do ferret, qual que é o dia a dia da clínica? O que aparece lá? Cão, gato? Lá é uma coisa muito fantástica, né? É no Morumbi, não é isso? A minha clínica, né? Ela fica próximo do Shopping Morumbi, ali, quase de frente pro consulado americano. É uma clínica. Endereço aí. Não, pelo amor de Deus, né? O cara falou, não podia fazer merchan, né? Com a gente pode. A Pet Place, só vai cobrar, né? No final. A Pet Place ela foi criada, né, pelo Miraca em 1992. Então, esse ano nós estamos fazendo 30 anos de clínica no mercado. Vai ter festa? Espero que sim, né? Se a minha sócia permitir. Se a minha sócia permitir, então regada também a cerveja, a vinho, né? O fato é que isso lá na clínica é muito fantástico, porque teve anos onde a gente atendia sempre muito cão e os ferrets vieram como segundo animal de atendimento, né? Hoje eu tenho um atendimento mais de felinos do que de ferrets. Então o primeiro é o cão, sempre cão, né? E eu acho que para o brasileiro o cachorro funciona muito bem. Sai pra rua para brincar, brinca com os amigos, o cara abraça, aperta, leva para tudo. O saco, lambe a cara. Né? Então, de novo, pro brasileiro, né, pro latino, o cachorro é um bicho que serve para a grande maioria. Então lá sempre foi um grande número de cães, mas depois a gente teve muitos anos de briga entre ferret e felinos, né? Hoje tem mais felinos e felinos domésticos, né, do que ferrets, mas a gente atende tudo. Então assim, eu sempre atendi muita calopsita, sempre atendi muita tigre d'água, né, tigre do Mississippi, que são os cágados aí aquáticos. A gente atende muito roedor, né? Então chinchila, porquinho da Índia, coelho também, então tem booms, né? Tem ano que, nossa, explode, tem muito coelho. Coelho é o novo gato. Mas assim, já foi porquinho da Índia, né? O porquinho da Índia, depois de uns filmes que tiveram tudo também, teve um boom aí. Esses bichos, por conta de tanto problema dentário, né? Por tanto tumor que eles têm também, eles acabam não viveram muito. Sócia é odonto, né? E aí, obviamente, por conta disso eu também tive muita facilidade, porque a minha sócia, ela trabalha, né, com odontologia veterinária, então todo esse cuidado de cabeça, pescoço, ela que faz. E o seu dia a dia, assim, hoje a gente vê veterinário muito, né, assim, o burnout é uma regra. Uma regra, uma constante, assim, você... Isso é uma loucura, né? Porque eu jogo tudo sempre pro mesmo campo, que a gente tem que tentar dividir as coisas, a gente tem que tentar não ser radical para um lado, para o outro. Então, assim, eu tive muitos amigos que foram pro lado ao contrário, né? Nunca estudaram, sempre foram, né, de balada, A turma dele era barra pesada, né? O Grespo, ele foi meu veterano na faculdade, então ele conheceu bastante o pessoal. Então, assim, e fora da faculdade também, eu tenho muitos amigos que estudavam pouco e se divertiam muito, e em contrapartida também sempre tive muitos amigos que estudavam muito e se divertiam pouco. E eu acho que o equilíbrio nisso é que acaba trazendo sucesso, né? Então, de novo, a medicina veterinária hoje é uma profissão que tem muito burnout, que dizem, né, que é uma profissão que hoje que tem o maior número de suicídios, né, dentro das profissões que a gente tem no mercado mundial.
E eu acho que é porque a gente trabalha com muita responsabilidade, a gente trabalha realmente com pacientes críticos, com casos que a gente tem muita dificuldade de tratar, porque a gente não tem a mesma quantidade de estudos e de guidelines, né, de diretrizes que a gente tem, por exemplo, numa medicina humana. Mas o fato é que as pessoas às vezes trabalham muito e não dividem. E para mim, o segredo do sucesso, e obviamente quando eu ficar mais velho que a gente vai saber se foi realmente ou não um sucesso, mas o segredo do sucesso eu acho que é conseguir dividir tudo isso. Eu hoje faço muita coisa, né? Eu pratico esporte, eu estudo, eu trabalho na clínica, no atendimento clínico, sou diretor clínico, estou, né, na diretoria de 2 associações, dou aula no monte de pós-graduação, vou começar a dar aula agora fora de São Paulo, né, por outra pós-graduação. Então, assim, como que faz isso? Você primeiro precisa entender que se você não se organizar um mínimo, e eu não sou organizado, eu sou bem desorganizado, mas se você não se organizar um mínimo e separar um tempo para tomar uma cerveja, separar um tempo para estudar, brigar para você não passar dos limites em qualquer um desses pontos, não vai dar certo, né? Então... Tá anotando aí? Tá copiando ele babou, ele ficou com o queixo caído assim, Não, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada, mas as coisas precisam ser colocadas de forma que você entenda que você tem que ter um pouquinho de cada uma delas, porque daí você consegue tocar isso, né? Mas essa juventude, acho que tem os mais novos têm sofrido mais com o próprio burnout, até pela falta de reconhecimento, pelo retorno financeiro, que com esse número grande de formandos está cada dia pior, né? A gente, há 20 anos atrás, você 22, eu 23, a gente ainda pegou uma fase legal. Agora eu fico imaginando o carinha que se forma hoje, para onde ele vai? O Brasil, ele, nesse sentido, ele é muito complicado, né? Nós estamos num país onde a gente forma mais veterinários que o mundo todo. E se você pegar, por exemplo, né, o estado de São Paulo ou o estado de Minas Gerais, a gente forma mais veterinários. Então a gente tem mais escolas de veterinária do que, por exemplo, nos Estados Unidos inteiro. Lá tem... Quando eu... Vou contar nas mãos, né? Quando eu me formei, a gente está falando de 30 anos atrás, mas se formavam por ano no estado de São Paulo... 160 veterinários por ano. Era 80 da USP, 40 de Jabuticabal e 40 de Botucatu. Aí logo na sequência veio, eu estava no segundo ano da faculdade, veio a Unip, que eu acho que tinha mais 40, alguma coisa assim. Na minha turma, 97. Bom, na minha também, 100, mas nas primeiras turmas não tinha tudo isso. Mas que seja, estamos falando de 200, 300 veterinários por ano. A última vez que eu soube, se formavam 3.600 no estado de São Paulo por ano. Acho que já estamos em quase 5.000. São 42 faculdades. E é burnout para todo mundo. Porque não tem, né? Não tem na verdade, condições, né? O mercado ele não permite isso. Na verdade, infelizmente, apesar de eu ser a favor do capitalismo, assim, a gente tem que entender que assim, esse tipo de intervenção, em algum momento, vai ter que ser sanada. Não tem como você formar esse tanto de veterinário, a não ser que a gente comece a exportar veterinários. Então, assim, quando eu tenho hoje os meus estagiários lá perguntando como fazer, que o mercado é realmente muito adverso, estuda-se 10, 15 anos e ganha-se mal por 10, 15, 20 anos, como que eles fazem para superar isso? Eu brinco que para os que têm oportunidade, se eles puderem sair do país, infelizmente, porque eu gosto muito do meu país, eu gosto muito do que a gente faz por aqui, eu não gostaria de sair daqui, mas infelizmente talvez o sair do país seja um caminho, não mais fácil, mas um caminho que tem um futuro melhor, onde ele pode estudar, onde ele pode se formar e ele não vai ter uma concorrência desleal como nós temos aqui, né? Onde não tem mercado. Do país também que a gente está tendo uma formação péssima. Então o cara vai sair do país, né? A Verônica ralou pra caramba pra poder... Sim. Não estou dizendo que é um caminho fácil, mas talvez... Veja, de novo, é possível, né? É possível e nós temos países onde a necessidade de médicos veterinários é muito alta. Mesmo Estados Unidos, Canadá, eles procuram bons veterinários. Temos exemplos de veterinários brasileiros que são muito bem sucedidos nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, acho que, por mais que isso não seja para todos, para alguns é um bom conselho. Aqui vai ser complicado. Lançar o UberVet.
Eu acho que é uma conjuntura muito complicada mesmo, né? Você vai 4 mil, 5 mil, e aí vão se formando e sem... Mas aquelas clínicas que você olha, né? Aquela salinha ali. Outro dia eu recebi um currículo de uma estagiária que tinha estagiado numa clínica que era um nome, mas meu amigãozinho bonitinho. É o nome da clínica, né, velho? Assim, na boa, né? No meu amigãozinho bonitinho, no máximo você dá vacina. Você não cura a doença infecciosa. Não, e nós temos aí condições ambulatoriais onde o médico veterinário só faz vacina, onde ele faz um primeiro atendimento e pode encaminhar para o especialista. Eu acho que esse não é nem o problema, mas eu acho que o problema é maior do que esse. Eu acho que não tem espaço nem para isso. Né? Você vê, acaba acontecendo uma concorrência por preço muito alta, porque realmente tem muito mais veterinário do que a demanda de atendimento. E agora a gente também tem um problema que tem empresa entrando no Brasil e comprando hospital. A maioria dos hospitais dos grandes, né? De centro diagnóstico está sendo tudo comprada. Né? Então esses caras vão deitar e rolar em cima de uma mão de obra barata. É por isso que eles estão entrando no mercado, né? Eu acho que é muito mais fácil, né? E convênio também está rolando agora, né? Estão chegando aí, já andou por um tempo. Você sabe que convênio eu acho bem complicado na medicina veterinária, porque existe uma ligação do tutor com o veterinário muito forte. Né? Então, confio só nele, vou só nele. Então, aquelas clínicas de bairro, é muito difícil você introduzir um convênio e tirar desse clínico. Mas na situação econômica que a gente vive, se você tornar essas condições mais baratas, eu acho que essa lealdade vai para o espaço. Véio. Entenda que o Brasil é um mundo, né? Quando a gente vai falar de classe social, quando a gente vai falar de classe cultural, tudo, né? Tem para tudo. Então, acho que o problema não é nem o convênio, nem o tipo de cliente que o convênio vai gerar. Eu acho que o problema do convênio é a desvalorização, por exemplo, de uma classe. Então, eu vejo com bons olhos que o convênio facilite o atendimento médico veterinário de alguns pacientes. Mas, no meu ponto de vista, o maior problema é a desvalorização da classe médica veterinária, como já é ruim. Então, entendam, se na medicina humana a gente já tem uma leva aí de pessoas tentando fugir disso, na veterinária a gente já não devia nem como exemplo, talvez, entrar. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender quanto que esses caras vão pagar para um médico veterinário. E eu acho que talvez para um recém-formado isso não importe, mas quando você vai pensar na classe como um todo... Teu futuro como pessoa. Você está fazendo uma concorrência desleal. Então, uma coisa é cobrar uma consulta R$100, outra coisa é comprar uma consulta R$300 ou R$400, e outra coisa é um convênio pagar a consulta, sei lá, R$30. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que avaliar isso como classe, não como indivíduo, né? Ou como separar o que é convênio, o que não é convênio. Eu acho que eu, em primeiro momento, sempre que eu tomo uma atitude, seja ela econômica, seja ela didática, eu penso assim, quanto que eu estou prejudicando os meus colegas, né? Quanto que isso vai trazer de malefício para uma classe. Então, isso deveria ser pensado e os coitados dos recém-formados que caem nesse mercado adverso, eles não têm como pensar dessa forma ainda, né? A gente que tem que instruí-los para isso, né? Não é fácil. Você está falando desse espírito de classe, né? Desse certo corporativismo, e aí no bom sentido do corporativismo, né? De um grupo que trabalha em prol da sua profissão. Você está fazendo parte aí de uma associação que está querendo se formar, não é isso? Qual que é a história? Então, como eu já disse, eu estou dentro da diretoria da Sociedade Brasileira, né, de Geriatria Veterinária. Essa já é uma sociedade formada, né? Nós estamos agora já na fase final de admissão de sócios. Mas este ano começou a se formar uma sociedade que já começa de uma forma bastante controversa, né? Que aliás, é uma marca sua. Né? É famoso. Você vê que eu já apareci ali no meio, não fui eu que criei, mas eu já apareci lá no meio, que é a Sociedade Brasileira, né, de Medicina Veterinária em Pets Não Convencionais. E é legal porque, na verdade, isso já faz uma distinção, né? Uma divisão do que a gente já tinha, né? A gente tem, né, a Abravas, né, que é a Associação Brasileira de Animais Selvagens,
E dentro da Bravas, eu acho que esses pets não convencionais sempre geraram muita discussão, no sentido de tipo, mas são os mesmos bichos ou não são os mesmos bichos? Ou faz parte pra gente cuidar desses bichos? Ou como que a gente vai encarar isso? E como o mercado desses pets não convencionais, então esses animais que são agora, sem ser cães e gatos, que são criados dentro de casa, isso é, né, uma coisa gigantesca, não sei nem se a gente consegue explicar tudo para todo mundo. Mas o fato é que tem muito veterinário trabalhando nessa área e aí gerou a demanda para se criar uma sociedade desse tipo. Né? Tá, então o que é exatamente o pet não convencional? Sim, são esses animais diferentes, não cão, não gato, e que são criados como animal de estimação. Exato. E isso pode ter desde um animal doméstico, como é um hamster, um coelho, até um papagaio, que é, por lei, um animal selvagem. Exato. Tudo isso a gente englobaria Exato. nessa sociedade. E eu acho que alguns dos objetivos, né, dessa nova sociedade, se assim ela se formar e se manter, é com que a gente consiga classificar isso para que seja de uma forma racional, que seja inteligente, porque existem alguns animais que, do meu ponto de vista, né, José Manuel, médico veterinário, não deveriam ser animais domesticados ou animais como pet, como animal de estimação. Por exemplo... Por exemplo, os caras querem arrumar confusão. Lógico. Você jogou pra Zé, cima. você é naturalmente um cara polêmico, Zé. Nós estamos esperando a polêmica. Depois desse podcast, tipo, eu vou aparecer boiando no Tietê, né? Então, eu acho que assim, por exemplo, a gente tem, do meu ponto de vista, os primatas, né? Então, vamos falar de, né, o que a gente já tem hoje, né? Então, a gente tem macaco prego como animal de estimação, sagui. São animais muito complicados, né? São animais que são muito inteligentes, animais que têm necessidades nutricionais muito específicas. São animais que, se a gente pegar como as pessoas, né, os tutores ou os responsáveis hoje querem ter um animal de estimação, eles não têm como se encaixar. A pessoa não pode criar um primata, seja ele qual for, né? Como fosse um bebezinho, como se fosse o seu filho, que é o que as pessoas fazem com cães, e eu já acho errado. Então, vamos lá. A humanização do pet já é errado, do animal de estimação já está errada. Mas você imagina se humanizar um primata. Não tem como isso dar certo, né? Na verdade, todos os problemas que a gente atende em clínica desse tipo de paciente estão relacionados a esse manejo errado, a essa nutrição inadequada. Então, tem muitas espécies, né, que poderiam ser colocadas nessa gama. Se eu continuar, a gente vai continuar brigando. Mas o fato é que assim, a associação ela tem, né, por metas criar, né, formas de separar o joio do trigo. Então, tentar, né, com o tempo, ditar algumas diretrizes nesse sentido. Olha, isso é legal para pet, isso não é legal para pet. Isso aqui pode ser um animal criado por uma pessoa que não seja um zoológico, que não seja um cetas, mas não vai ser pet, pode ser criado de outra forma. Dentro desses bichos, o que é adequado, o que não é. Então, tamanho de recinto, tamanho de qual cuidado que tem que ter com zoonose. Porque a gente começa a falar de bicho, o pessoal não entende o conceito de antropozoonose. Veja, eles passam doença para a gente, mas a gente também passa doença para eles. Então, temos, né, nessa associação por objetivo criar, né, guidelines, então criar diretrizes para começar a formar um consenso, né, e aí são enormes, né, a gama de discussões. E gerar também até um confronto político, né, junto dos CRMVs e CFMVs, porque muitas vezes tem um monte de normas que são criadas. Então, bicho que entra para a lista, bicho que sai para a lista. Quem que senta lá? Que associação, que grupo de pessoas que senta junto dos conselhos e fala, olha, junto do IBAMA, esse bicho pode ser criado, esse bicho não pode, esse bicho serve para pet. Então, o intuito, né, desses pets não convencionais, então desses animais que fogem do cão e do gato, e aí eu já colocaria o ferret junto, mas o fato é justamente tentar discutir sobre esse tema que é muito complexo, é muito amplo, né? E isso não poderia ser feito no âmbito da Bravas? Poderia, mas é assim, eu nunca vi acontecer. Né? E dentro dessa diretoria Os rebeldes. Dentro dessa diretoria dessa nova associação, já temos pessoas que são da Bravas ou que já trabalharam, inclusive, em diretoria da Bravas
e não conseguiram botar essa discussão. E aí não estou nem dizendo que é certo ou que é errado, mas eles não conseguiram fazer essa discussão ter uma evolução adequada. Por isso que eu acho que a abertura para essa nova sociedade, ela existe. Se vai funcionar ou não, já são outros 500. É que a gente tem um problema sério que é assim, do jeito que foi feito a lei para vender os animais, depois que você comprou, praticamente você não tem que dar satisfação para ninguém. Então você compra um macaco prego, ninguém te cobra aonde esse macaco tá, como ele está sendo criado, como é que é o manejo. Tem uma nota fiscal que te dá direito a tudo. Eu fico pensando em que momento alguém achou que ter um macaco prego em casa é uma boa ideia. Quem não levou mordida. Então, cara, o cara vai arrancar seu dedo na chance que ele tiver. E se não for o seu, da visita? Da visita, pior, exatamente. Da criança. Berra, fede, se masturba o tempo todo, né, cara, assim... Por que você tem uma coisa... Porra, compra um cachorro, velho. Exato. Uma calopsita, Exato. E, na verdade, não só o macaco, nós temos um monte de exemplos aí. Coati. Pô, o cara vendendo coati, cara, você tá louco? Já viu o tamanho do canino de um coati? Então, assim, eu acho que essa discussão do que já é tratado como animal de estimação e pode ou não pode ser comercializado, importado para o Brasil, o que nós temos de fauna daqui que pode ou não pode, é uma discussão muito grande, é uma discussão que deveria ser produtiva, deveria trazer evolução e a gente não tinha isso. Então, acho que uma das necessidades, né, da classe veterinária era até esse suporte, seja ele jurídico, seja ele comercial, né? Ou seja, é uma discussão pouco pragmática e cheia de ideologia para todo quanto é lado. Não sei se ideologia, mas de qualquer forma... Não, a gente tem o pessoal que é contra isso, totalmente tudo. Exato. Tudo. E aí, assim, então não pode calopsita? E, assim, tem que tomar cuidado porque, assim, da mesma forma que, por exemplo, um ferret tem um potencial de voltar aí a se reproduzir ou se introduzir na fauna, uma calopsita também, um agapornis também, um periquito australiano, são espécies que a gente sabe que se reproduzem com muita facilidade, que se alimentam de qualquer coisa. Então, assim, será que pode calopsita e não pode ferret? E aí, assim, a gente tem uma série de animais que até então não se podiam, né? Então, por exemplo, o próprio hedgehog, né? O ouriço, o sugar glider, né? Que é aquele mamífero que plana. Marsupial. Em português é petauro do açúcar. É super bonito o nome dele. O fato é que esses animais, eles já existiam. Petauro do açúcar. É muito bonito, né? Seu petauro açucarado. Como está o seu petauro hoje? O fato é que esses bichos não existiam no país. Tem gente criando esses bichos, né? Que até então não podia. E a gente precisa normatizar. Eu brinco que, assim, proibir é uma coisa muito complicada. Porque quando você proíbe, você tem as pessoas que seguem lei e as que não seguem lei. Quando você normatiza, quando você cria regras, normalmente você abrange um número maior de pessoas. Então, você tem um resultado normalmente melhor, né? Agora, se vai dar certo ou não, já são outros 500. Temos exemplos ruins, né? Que nem do Everglades, né? Que os caras começaram a soltar piton lá. Até hoje os caras não conseguiram resolver o problema das pitons. E não vai resolver nunca mais. Nunca né? mais. Nunca É mais. uma máquina. Que nem o Grespan, era uma máquina. Então, réptil é muito complicado. Tá faltando uma roda. Bons tempos. Bons tempos de faculdade, né, Grespan? Réptil eu acho muito complicado como animal de estimação, né? Porque assim, você soltar, sei lá, né, uma cacatua na natureza, Não, a chance tadinha. dela sobreviver é muito pequena. Agora, soltar uma piton, um gecko, uma coisa diferente, né? E aí a gente vai ter bicho colonizando por aí. E isso tem um apelo muito grande, né? A Jennifer, que trabalha comigo, outro dia pegou um Uber. Aí, conversando com a mulher, você trabalha no zoológico, eu adoro animais, mas não gosto de animal preso. Às vezes eu pego um dinheiro, vou no pet shop, compro uns canários, compro Solta umas coisas tudo. e solto para eles ficarem livres, né? Alimentar o gato do Tranquilo. Graças a Deus, os rapinantes e outros Estão bichos aí se pra alimentam isso, e né? estão aí pra Descem. isso, né? Mas o fato é que esse é um problema que é o que eu falo. Precisa ser discutido. Eu acho que do jeito que a gente tem nesses animais que já são comercializados, eles já são comercializados de uma forma onde a gente não tem controle nenhum. Mesmo hamsters, né? Pegou uma nota fiscal, já era.
que ele faz com o bicho. O que ele faz com o bicho não tem quem controle. Então, eu acho que o maior problema é esse. E nós temos problemas em continentes com coelhos, com ratos, com gatos, né? Mas o hamster tá proibido. Então... Só que sempre aparece. Por que o hamster tá proibido? Não sabia. Meio que todos os hamsters? A única espécie que foi liberada não existe no Brasil. Tem uma espécie que é liberada do comércio e ela não tem. Você tem hamster sírio, hamster chinês, hamster russo anão, né? E essa galera saiu tudo da lista. E o problema é quando o bicho é parecido, porque o cara fala, mas é um chinês ou é um russo anão? Ah, é igual. O cara comercializa e cria e fala que não pode o russo anão, eu crio o chinês, entendeu? Então. E cria umas leis meio malucas, né? Por exemplo, agapornis. Podia, agora não pode mais. Então todo mundo que tem agapornis... Você imagina os criadores de agapornis, tem um monte. Virou tudo ilegal. A grande maioria meio que virou legal. Bicho chato pra caralho. Faz um barulho, né? Eu não gosto muito de psitacídeo. Pra mim, ave canora. Mas o fato é que, assim, entenda que esse é o ponto das discussões, né? A gente não tem hoje um caminho, não tem nada que tenha traçado no sentido de melhorar. Fica aquele vai, não vai. E eu tenho por expectativa que essa associação, se funcionar e criada, comece a atuar e gerar informação para que isso possa ser discutido junto de ICMBio, IBAMA, CRMV, CFMV. Vamos ver. Você é otimista com a profissão? Sou um cara realista. Eu não sou nem pessimista, nem otimista. Então, quando alguém fala para mim, pô, é uma profissão legal, no Brasil vai dar certo, eu falo, então, é bem complicado, né? Mas eu acho que também, assim, eu gosto muito, eu sou um aficionado, de novo, né? Eu sou apaixonado pela medicina veterinária. Se as pessoas me perguntarem, eu falo, façam veterinário, o curso é fantástico, eu só me diverti no curso. E na verdade, eu acho uma profissão muito importante. Se a gente tirar bicho, né, só da gente falar de saúde segurança, pública. Saúde pública, o médico veterinário ele é muito importante na sociedade hoje. Eu sou totalmente a favor. Infelizmente, nós estamos num caminho ruim, sem boas perspectivas no Brasil. Mas isso curto prazo, nada vai melhorar. Não, eu acho que nem a médio prazo, mas alguém precisa tentar mudar isso daí. Né? E as polêmicas? Você ainda continua um cara polêmico no Facebook? Eu gosto de uma guerra longe da minha casa, né? Então, se vocês me perguntarem da guerra lá na Rússia, pra mim tá tudo bem, não caiu bomba aqui, né? O fato é que não é que eu sou a favor de guerra, né? Mas eu acho que uma boa discussão com lados totalmente contrapostos quase sempre gera algo de produtivo. No sentido de que, assim, eu tenho que escutar alguém que fala o oposto do que eu falo, digerir isso, né? Porque o maior problema de hoje é que as pessoas não digerem, elas não aceitam o oposto. Contrapor com as minhas ideias. E eu brinco que eu gosto do meio termo, do bem bolado, né? Eu acho que toda vez que você faz um bem bolado, que você chega numa coisa que não seja ruim nem para um nem para o outro, ou para o otimista, que seja bom para os dois lados, eu acho que é o melhor caminho, né? Então, eu sempre discuti muito, eu sempre contrapus muito as pessoas que falam o oposto do que eu falo. Não no sentido de criar inimizade, porque, né, tem pessoas que já me bloquearam no Facebook e continuam sendo minhas amigas. Me silenciaram, né? Põe pra dormir o Zé lá, eu não aguento mais o Zé. E, na verdade, eu tenho o maior prazer de encontrar com essas pessoas, trocar uma ideia, falar de outros assuntos, talvez se elas não quiserem discutir sobre isso, mas discutir de outras coisas, porque eu acho que na hora que você discute coisas opostas, é muito mais fácil você discutir com uma pessoa que já fala o que você fala. Não vai gerar nada de novo, na verdade. Ouvir sempre a mesma opinião não ajuda a crescer em nada. Nada. Você não vai crescer absolutamente nada. Então, mas hoje os algoritmos cada vez mais, né, fazem você só participar dos grupos que concordam com você, né? Mas eu vou brincar em filme, em discussão, só eu vou contar um segredo para vocês. Eu adiciono com muita frequência pessoas que são o meu oposto em mídias sociais, justamente para gerar essa discussão. Vou lá e escrevo. Escrevo lá, escrevo no perfil da pessoa alguma coisa para depois ela ver o que eu posto. Então eu tento manter o algoritmo ao meu favor. Obviamente isso é muito difícil, porque realmente... Estou fazendo uma discussão importante no meu Facebook. Passa lá e olha. Não, meu Facebook é uma guerra. Tenho pessoas que já entraram no meu Facebook e pediram amizade simplesmente para seguir a batalha. Bom, Zezinho, eu acho que é isso, cara.
Acho que é, Zé, foi fantástico, cara. Muito obrigado mesmo, valeu a força. Né, assim, muito legal você estar aqui com a gente, batendo papo, contando essas histórias. Valeu mesmo, velho. Obrigadão. Eu que agradeço o convite e, na verdade, eu acho que o que vocês criaram é muito bom justamente para a gente poder discutir, botar pessoas diferentes e falar de assuntos que às vezes ninguém falava e de uma forma descontraída, né? Legal. Parabéns. No boteco, que é onde a gente sempre conversou, né? Exatamente. Desinibidora ajuda. Exato. Tá aí. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Valeu.